Bom dia, meus irmãos, saúde da igreja com a graça e a paz do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos a mais essa Escola Bíblica Dominical, momento de nós adorarmos ao nosso Deus e aprendermos mais da Tua Palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 24. Mateus 24, vamos estar lendo dos versículos 29 até o versículo 31. Amém? Convido os irmãos que puderem a se colocar de pé para executarmos a leitura desse texto. A vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, eterno Pai, entramos na Tua presença nesse início de semana para Te agradecer, Senhor, por essa semana que se passou e por essa que está se iniciando. Agradecemos ao Senhor por essa chuva que caiu sobre a terra, Pai, refrescando aquele calor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós e nos preserva. Que o Senhor esteja nos abençoando e falando aos nossos corações nesse dia de domingo, dia do Senhor, que o Senhor esteja nos fortalecendo e abençoando conforme a Tua palavra. Nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome do Teu Filho e amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos agora para o momento de louvor. Os irmãos podem se assentar. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Nós estamos com uma porção de irmãos aqui e os demais estão em casa. Eu acredito que a maioria vão assistir essa aula dominical, uma aula importante para a nossa aprendizagem do livro de Apocalipse. E eu quero começar louvando o Senhor, cantando o hino do inário que fala sobre a vinda do Senhor Jesus. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Então, um hino que tem a ver também com a nossa aula. Eu convido os irmãos mais uma vez que puderem ficar de pé, os demais podem ficar sentados, que fica mais fácil da gente cantar, né, quando a gente está em pé. Vamos cantar então, Vencendo Vem Jesus, o número 147. Vamos lá. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Rapidinho, irmãos. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo luta de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Todos. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. A vaidade, fiéis servos lutam por fazer-nos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Vamos lá. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Amém, querido. O Senhor vem vencendo e para ser vencedor. Vamos cantar também sobre a soberania dele. Deus, o Senhor é soberano sobre a terra e sobre os céus. Ele é o Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. De novo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém, Senhor. O Senhor é soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre os animais, sobre os homens, porque o Senhor criou todas as coisas. E nesta manhã nós queremos aprender um pouco sobre a tua soberania, a tua bondade, a tua grandeza. E queremos não só cantar a tua grandeza, mas queremos aprender mais um pouco, meditando nessa escola dominical. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos receber a porção da tua palavra, Pai. Não só nós que estamos aqui, mas todos aqueles que vierem a assistir esse culto, essa escola. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Podeis sentar, para nós darmos continuidade. Vamos dar continuidade à nossa escola dominical nesse momento. Queridos, a nossa lição é a número 6, né? Você já pode, se quiser, para acompanhar, abrir a sua revista e também a palavra, né? A Bíblia, para nós lermos o texto da palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 6 também. Lição 6 é Apocalipse de número 6.
Vamos ler a leitura, a palavra de Deus, queridos. Apocalipse capítulo 6. O título do capítulo é O Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, ele saiu vencendo e para ser vencedor. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. O quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles foram. O sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? É uma porção um pouco grande, queridos, da palavra do Senhor, mas vamos procurar entender tranquilo, sem pressa, sem corrermos. Se necessário, a gente divide em 2 aulas. O que eu quero é que os irmãos entendam um pouco sobre o que quer dizer, né, esse capítulo. Antes, eu preciso fazer uma pequena introdução e recapitulação para a gente poder entender. Nós vimos que depois que João escreveu as cartas ditadas por Jesus, ele viu aquela porta aberta nos céus e Jesus convidou ele para subir, e quando ele subiu, ele foi arrebatado, e ali no céu ele viu o trono de Deus. Ele viu Deus Pai, né, como em brilhos, que ele retratou como brilho de pedras. E ali ele viu os 4 seres viventes, ele viu os 24 anciãos ali, que nós já explicamos, né, os 4 seres viventes representando todos os seres vivos, os 24 anciãos representando a igreja,
estavam adorando ali o Deus Pai, e depois João vê que na mão direita do Deus Pai está um livro, um pergaminho selado com 7 selos, e ele vê que o Cordeiro, que é o Filho de Deus, vai em direção ao trono e pega aquele livro selado. E o único que tinha autoridade para fazê-lo, ninguém foi encontrado com autoridade para pegar aquele livro, nem olhar para aquele livro. E ele pegou esse livro, e esse livro estava selado com 7 selos, e esse livro é exatamente a história, o desenrolar da história. Então, à medida que o Senhor Jesus vai arrancando aqueles selos, ele vai desvendando a história. E no começo, os 4 primeiros selos falam sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí ele dá continuidade até chegar no 7º selo. Então, o que a gente precisa entender um pouco é o que significa esses 4 cavaleiros, o que significa esse acontecimento após cada selo, quando abre-se o selo, o que acontece, essas coisas que a gente precisa entender um pouco. Antes de adentrar esse assunto, queridos, a gente precisa ter muita didática e explicar de uma forma simples para a gente poder entender. A gente fala muito sobre tribulação em Apocalipse, a grande tribulação. Alguns falam que os crentes vão passar pela grande tribulação, outros falam que não. Alguns falam que nós já estamos vivendo a tribulação e que ela vai intensificar num dado momento. Outros dizem que não, que nós não estamos vivendo, ela vai ter o tempo certo dela acontecer. Eu quero começar falando sobre uma corrente de pensamento, que é os pré-milenistas dispensacionalistas. Pré-milenistas dispensacionalistas. Essa corrente começou há uns 200 anos atrás, ela é nova, ela não é antiga, embora boa parte das igrejas hoje, dos nossos dias, elas entendem assim. Os filmes que são feitos, um filme, por exemplo, Deixados para Trás, a Record também, naquele filme deles, Apocalipse, naquela novela, eles retratam dessa forma, então, nessa visão. Como é que é essa visão com relação à tribulação? Essa tribulação ou grande tribulação? Eles acreditam o seguinte, que o Senhor vai vir, Jesus Cristo vai vir em secreto e vai arrebatar a igreja. Todos, eu poderia dizer todos os salvos? Não. Mas aqueles que naquele momento estão vigiando, estão na presença de Deus. E os que não tiver naquele momento preparado, eles vão ficar junto com os ímpios. E aí ele vai arrebatar a igreja e vai acontecer os 7 anos de tribulação. Eles marcam 7 anos. Nesses 7 anos, os ímpios e aqueles que não estavam preparados vão ficar aqui. Os primeiros 3 anos e meio é o período do anticristo. É que o anticristo vai se apresentar como um cara bacana, né, que vai ser um líder mundial, para tentar conquistar não só os ímpios, mas aqueles crentes também, se mostrando muito competente, muito bondoso e muito bom. Então, são 3 anos e meio de conquista. Mas passando os 3 anos e meio, aí ele fecha a cara. Aí ele mostra as garras e ele começa a perseguir aqueles crentes que ficaram. É aquele período que eles falam que não vai comprar nem vender, se não tiver a marca da besta, aquele negócio todo, né? Uma perseguição tremenda, e só vai usufruir do comércio, das coisas, aqueles que negar Jesus. Se não negar Jesus, vão ser mortos. Eles são mortos e são salvos. Porque eles falam que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, agora é com a pessoa, é ele que vai ter que se virar agora para a salvação dele. Então, se ele não negar Jesus, aí ele morre, aí sim. Mas se ele negar, ele fica tranquilo. Passando esses 7 anos, Jesus vem com a igreja e é decretada uma guerra contra todos os ímpios, Satanás à frente, os demônios na frente, com todos os ímpios ali, aqueles que ficaram contra o Cordeiro os vence, aí é estabelecido o estado eterno.
Assim que eles acreditam. Nós, todavia, nós acreditamos na tribulação, na grande tribulação. Mas como é que nós vemos? Nós acreditamos no anticristo. Quando eu falo nós, é a visão, né, presbiteriana, a visão reformada. Nós acreditamos, queridos, que nós estamos no milênio. Alguns nos chamam de amilenistas. Essa expressão não é correta. Porque essa partícula A é negação, é aqueles que não acreditam no milênio. E nós acreditamos. Acontece que nós não somos pré-milenistas, porque o pré-milenista acredita que Jesus vem antes do milênio. E nós acreditamos que Jesus vem depois do milênio. Nós já estamos vivendo, assim que Jesus subiu ao céu, já começou o milênio. E as coisas estão acontecendo. Esses símbolos, os cavalos aí voando, essas coisas, isso nunca vai acontecer. Um cavalo, um monstro, né? Tudo é simbólico. E tudo, a gente vai vivendo essas coisas. Só que nós acreditamos que vai haver uma intensificação. Por exemplo, nós acreditamos que a tribulação já está ocorrendo. E acreditamos que o anticristo também já está atuando. O próprio João lá falou, os anticristos já estão aí. Só que nós acreditamos que vai ter uma intensificação. Vai haver realmente uma grande tribulação no momento, mas a igreja não vai ser isenta da grande tribulação. A igreja vai passar pela tribulação. Deus não vai tirar ela vai estar aqui na grande tribulação, vai protegê-la, ela vai sofrer perseguição, como sempre foi, já houve uma tribulação. Aliás, quando foi escrito o Apocalipse, ele retratou a grande tribulação que os cristãos passaram, a perseguição, né, quando eles eram mortos, né, por feras e queimados e crucificados e de toda forma ali, né, enxurrada de sangue. Nero começou no ano 60, com Nero, 64, quando ele colocava piche nos crentes e usava como fogo para clarear milhares, centenas, dezenas. Então, essa grande perseguição, eles passaram, e a igreja também vai passar, a igreja desse tempo vai passar. Com relação ao anticristo também, vai haver uma intensificação, ele vai mostrar as caras, o anticristo. Nós vemos assim, a maioria de nós vemos assim, e vai haver uma grande tribulação, mas é diferente, porque nós já estamos vivendo a tribulação, e a igreja não vai ser poupada da tribulação, ela vai passar pela tribulação. Jesus não foi poupado da tribulação, os apóstolos não foram poupados, a igreja primitiva não foi poupada, e a igreja agora também não vai ser poupada. Ela vai ser. E não vai ser secreta a vinda do Senhor. Embora seja rápido, todo olho verá, será visível e será uma vez só. Porque da forma que eles veem, não é. Vai ter a segunda vinda, que é essa secreta, e vai ter a terceira vinda, depois dos 7 anos. Né? Fica difícil você marcar data, né? Mas é assim que eles pensam. 3 anos e meio, e mais 3 anos e meio, é complicado, né? Contar uma contagem regressiva, ó, Jesus está vindo aí, ó. 10, 9, 8, realmente é meio difícil. Por que eu estou falando da tribulação? É porque nós vamos falar sobre os 4 cavaleiros, e os 4 cavaleiros retratam exatamente as tribulações. Porque se você percebeu, se você leu na revista, ou leu com atenção o texto, você vai ver que quando abre o selo, é solto um cavaleiro montado no seu cavalo, trazendo tragédia, trazendo guerra, trazendo fome, trazendo perseguição e tantas coisas mais. Isso é a grande tribulação. Só que para esses pré-milenistas, esses cavalos, então, nunca atuaram, não está atuando. Porque se a grande tribulação é nesses 7 anos, então vai ser nesses 7 anos. Já para nós acreditamos que os cavaleiros já estão atuando, essas coisas já estão acontecendo. Portanto, vai haver uma intensificação nessa grande tribulação, que a igreja vai estar presente, a igreja não vai ser afastada para que o ímpio sofra essa perseguição e os crentes despreparados. Então, agora nós vamos ver então esses cavaleiros de uma forma simples, desde o primeiro até o último, e nós vamos ver primeiro não na revista, mas na Bíblia, e depois nós vamos checar se a revista realmente está dizendo exatamente o que está dizendo a Bíblia. Então, o que João fez aqui ao escrever? Ele separou 2 versículos para cada cavaleiro. Que vai, observa, o versículo 1 e 2, ele vai falar do cavaleiro branco, que é o primeiro. Olha o verso 1 e 2 aí para você ver. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, ou seja, o primeiro selo, e ouvi um dos 4 seres viventes, aqueles seres viventes que estão
diante do trono, lá dizendo, como se fosse voz de trovão, porque é voz de trovão porque parte do trono de Deus, né? Ali a gente vê o que estava acontecendo ali, vozes, trovões, então como um trovão, esse anjo diz, vem, quando Jesus arranca o primeiro selo. Aí no verso 2 diz, vi então e eis um cavaleiro branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavalo branco? Esse é o mais complicado para a gente interpretar. Os outros não é difícil. Quem é esse cavalo branco? Diz que é um cavalo branco com o seu cavaleiro, e esse cavaleiro recebeu um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para ser vencedor. Primeiro, a gente poderia dizer que é Jesus Cristo. Porque aqui retrata Jesus, né? Ele vai à frente, ele aqui é branco. Depois, no capítulo 19, a gente vai ver que aí é Jesus mesmo, vem montado num cavalo branco e escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqui ele vem vestido de branco, vencendo e para ser vencedor. As características é muito parecida com Jesus. Mas isso dificultou a interpretação de alguns, porque o anticristo é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai disfarçar. É óbvio que ele não vai vir, né, nos primeiros 3 anos e meio que eles acreditam, e nós que não acreditamos nos 3 anos e meio, mas acreditamos que ele vai vir primeiro para enganar, depois é que ele vai se manifestar. Então, depois de analisar, eu fiquei como sendo Jesus, por algumas razões. Primeiro, porque os escritores que eu mais embaso nesse estudo é o William Hendrickson e o Hernandes Dias Lopes, que também pode ser considerado como um grande escritor nos nossos dias. Então, eles, depois de falar e explicar bastante, é mais provável que seja Jesus. Porque ele vai à frente já vencendo, ou seja, eles vêm atrás lançando derrotas, fomes, mas os cristãos estão sempre vitoriosos. Eles vão sempre vencer, porque Jesus já venceu. Não tem como eles sofrer derrota. Por exemplo, se chega o anticristo e diz, olha, se você negar Jesus, você vai vencer, você vai ficar tranquilo, vai ser... Mas se você não negar, você vai morrer, você vai ser derrotado. E acontece exatamente o contrário. Se ele não negar Jesus, ele é vencedor, porque ele morre, e é com a morte que ele vence. Não foi com a morte que Jesus venceu? Porque ele não negou o Senhor e ele vai estar com Cristo imediatamente. Então não tem como derrotar o crente fiel. Se ele negar Jesus, aparentemente ele venceu, porque aí ele vai gozar das coisas lá, mas é o contrário, ele foi derrotado. Então a vitória vai na frente, não é, com Jesus. E sempre quando cita cavalo branco, vestiduras brancas, vencendo e para ser vencedor, essas expressões no Apocalipse sempre referem a Jesus. Embora exista autores sérios e crentes de verdade que creem que é o anticristo, até porque ele também tem essa semelhança. Mas por tudo isso, eles acreditam que é Jesus que vai à frente. Esse arco é um arco de vitória de guerra. Tem um autor também muito lido por nós, chamado George Led, que ele acredita que esse cavalo branco é o Evangelho. É o avanço do Evangelho que vai avançando, não é? E tendo vitória sobre o inimigo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, então é o Evangelho. Mas eu acredito, depois de analisar aqui, e ficar não só com esses homens, mas outros, né, que realmente tem muita coerência, eu fico com Jesus, que sai à frente desse cavaleiro. Então, cavalo branco, para mim, seria Jesus. Agora vamos ver o próximo cavalo, né? Aham. Então, eu não sei, eu vou na sua corrente aí também, do Hernandes, mas e se for realmente um anticristo, aí fala do arco, mas não fala da flecha, porque o que uma pessoa vai fazer com um arco sem flecha? Porque no caso o arco representa que ele está em guerra, né? Ele está guerreando. Então, o autor não colocou a flecha aqui, colocou, no caso, um símbolo. É porque o arco ele é um símbolo de guerra, né? Ele está ali para guerrear contra seus inimigos. E você acha que pode ser também voltado para a aparência? No caso aí do Evangelho, que você falou na outra corrente. É do George Led, que é o Evangelho.
Aham. E de fato o soldado não está ali para guerrear, ele está ali representando. Mas será que ele está ali para guerrear? Só ter essa linha, né? Se tiver essa linha, aí ela vai cair em cima do anticristo, né? Porque aqui vai ter que ser um líder. O evangelho ele considera como um líder, mas o anticristo ou Jesus. Então, se o engano que vai imperar, vai unir, não vai ter um engano separado do anticristo. Então, aí vai para essa corrente do anticristo, né? Se for alguém que realmente queira enganar, com toda certeza. Mas vamos então para o vermelho, ok? Os outros dois versículos, então, o versículo 3 e o versículo 4, que é o segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu um outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. É interessante que esse cavaleiro ele recebe uma grande autoridade, mas ele não tem, alguém deu para ele. Para promover guerra, né? Como é que diz aqui o homem? Para que os homens se matassem, também lhe foi dada uma grande espada. Ele foi dado para ele tirar a paz da terra. Então, que se entende por aqui? Aqui não há contradição. Todos entendem que isso aqui representa as guerras desse período que nós vivemos. É impressionante quantas guerras foi dada ao mal. Guerra não vem do bem. As guerras, que depois nós vamos ver as consequências das guerras, que é peste, que é fome, que é destruição. Que guerra é boa? Quem é que ganha com guerra? Então, o inimigo é que está por trás das guerras. Nós sabemos disso. Qualquer desavença. E esse cavalo vem trazendo violência e guerra. Se vocês observarem, talvez no momento em que nós estamos vivendo aqui, pensando em nível de terra, não podemos dizer que estamos em paz. A guerra é constante. As guerras na época de Jesus, a violência, além das guerras ali do Império Romano, a violência contra a igreja, a morte dos cristãos, e ali começou guerras. Se nós damos um pulo para cá, caímos nas duas guerras mundiais. Olhem para o Oriente Médio, o tempo todo guerra, guerra, guerra. Então é muita guerra e com as guerras muitas consequências. Então o Senhor quer mostrar, não existe cavaleiro, não existe cavalo. O Senhor quer mostrar quanta violência, quanta dificuldade que todos vão viver, inclusive a igreja do Senhor Jesus, que será perseguida e será sofrida, mas terá a vitória, porque o cavaleiro já passou e já decretou a vitória. Então aquele pessoal fazem com que os crentes tombem mortos. No momento em que eles fecham os olhos, eles acordam nos céus. Porque nós vamos ver um dos selos que eles estão lá, inclusive no céu, dizendo, Senhor, quando é que o Senhor vai vingar a nossa morte? Então, é isso que ele quer mostrar. Esse cavaleiro vermelho, toda guerra ao longo do período do cristianismo, toda destruição, toda violência é causada por este cavalo vermelho. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar sobre esse cavalo vermelho? O segundo cavalo. Então é isso, queridos. Vamos trabalhando então os cavalos do capítulo 6, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Até os políticos, né, as pessoas aí usam, né, está aparecendo os cavaleiros, os 4 cavaleiros, o quarteto, né, do Apocalipse. Então, nós estamos analisando o que significa cada cavalo e cada cavaleiro. Sendo que o primeiro, ao nosso ver, representa Jesus que sai vencendo e para ser vencedor. O segundo cavaleiro, o vermelho, representa a guerra e a violência, né, para aqueles que acreditam nos 7 anos, que a tribulação vai ocorrer nesses 7 anos. Eles acreditam que a guerra, né, a peste, a fome, a violência causada por esse cavalo vai ser nessa época. Nós entendemos que já está acontecendo, sendo que haverá uma intensificação nesse período da grande tribulação. Ok? Então vamos para o terceiro cavalo. Não é? Vamos para o terceiro cavalo, que é o cavalo preto. O que o cavalo preto representa? E o seu cavaleiro?
Leiamos versículos 5 e 6 do capítulo 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. À primeira vista, isso aqui não tem muita parece uma coisa desconexa, mas vou mostrar para vocês que não é. Como isso aqui faz sentido? Porque, veja bem, esse cavaleiro, ele vem atrás do vermelho. O vermelho, que representa a morte, a violência, ele vem matando, ele vem destruindo. Esse cavalo preto, ele representa a consequência, porque depois das mortes, das guerras, vem a fome, vem a escassez. O cavalo preto representa exatamente a fome, a doença, a peste, tudo que é consequência das guerras. Não é assim que depois das guerras acontece muita fome, muita doença, muita peste? Vamos ler novamente para vocês verem esses versículos agora, e depois eu vou explicar o que quer dizer a balança, aquele negócio todo. Olha, quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com a balança na mão. Essa balança é para pesar os grãos, porque haveria muita fome devido às guerras. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário. Uma medida de trigo é 1 litro de trigo. 1 denário é o salário de um dia. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Cevada era alimento que dava para animais. Então, 3 medidas, 3 litros de cevada por um dia do trabalhador. E não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho nessa época seria coisa rara, quase ninguém teria. Então, esse cavalo representa a fome, a escassez. E veja bem, uma família não tem como ser sustentada por 1 litro de trigo. Então está dizendo, olha, ele vai trabalhar, haveria morte, as pessoas morreriam de fome, porque o trabalho de um profissional seria por 1 litro de trigo, ou então por 3 litros de alimento para animais, que era a cevada da época. Então, esse cavalo vem atrás do cavalo vermelho, que causa destruição e tudo mais, ele vem causando muita pobreza. E quando fala também, não danifiqueis o azeite e o vinho, dizendo que muitos iriam estar muito fartos no meio dessa pobreza, dessa miséria, para retratar o pecado, a maldade do ser humano. Haveria elites, haveria grupos que estariam muito, mas muito bem mesmo, quando muitos estariam morrendo, mais ou menos como essas imagens que a gente vê da Etiópia, né, na África, dessas crianças morrendo. Tem uma cena de uma criança, acho que todos viram ela morrendo ali de inanição e um urubu aguardando, né, o momento dela terminar. Então, um sofrimento tremendo, fruto da maldade, né, da cobiça, do orgulho, né, consequências exatamente de orgulho, da guerra, da violência. Então esse cavalo preto representa tudo isso, essa desgraça, né, causada por o que acontece, o que o Senhor retratou através desses símbolos. Vamos ver então o próximo cavalo, o cavalo amarelo, que na realidade, no original aqui, é um amarelo esverdeado, é a cor do cadáver. O cadáver, ele fica, é difícil descrever a cor dele, um amarelo, assim, os lábios, você já viu, meio verde. Então, esse representa a morte, a mortandade terrível causada por várias consequências do cavalo amarelo e o cavalo preto. O cavalo amarelo com a violência, com a guerra, e o cavalo preto, né, com a morte já causada pelo cavalo amarelo, que desemboca no cavalo amarelo, né? Do cavalo vermelho para o cavalo preto e agora o cavalo amarelo. Vamos ler então versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte,
e o inferno estava seguindo. Por que o inferno estava seguindo? A palavra inferno aqui é exatamente a sepultura, o mundo dos mortos. Então vinha o cavaleiro amarelo matando e o inferno recolhendo os mortos, não é? Porque significa isso, o mundo dos mortos. Então, o versículo 8 de novo, que eu estou lendo e explicando já. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. Não todo mundo, veja, a quarta parte, né, divide a população em 4, e uma parte foi dada autoridade. Ele não tinha autoridade, ninguém aqui tem autoridade. Nós estamos falando sobre a soberania de Deus, de Jesus. Ninguém pode fazer nada. Esses cavaleiros aqui que estão sendo inspirados, orientados por Satanás, pelo inferno, pelos demônios, a eles foi dada a autoridade, porque senão eles não poderiam fazer isso. Então, por isso está dizendo, foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Isso aqui, quando fala pelas feras da terra, vocês lembram da primeira perseguição da igreja, quando estava escrevendo isso aqui, né, que o maior espetáculo do Império Romano era jogar os crentes nas arenas para os leões esfameados, os lobos, os felinos, cachorros se alimentarem, matarem os cristãos. Então, por isso que ele fala morrer por várias coisas, mortandade, sobre a espada, a fome, as feras da terra. Hoje, como é um símbolo, as feras da terra poderia ser as feras da cidade, né? Os carros, tanta violência, tanto acidente, tanta morte, irresponsabilidade, né? Então, várias formas de matar, e ao inimigo foi dado permissão, né, para que ele coordenasse, né, essa matança. E esse cavalo amarelo significa exatamente isso. O cavalo amarelo representa as muitas mortes que não deveriam nem acontecer. Não é morte morrida, como se diz, mas é morte causada, que ele fala aqui, causada pela guerra, pela fome, pela violência. Quanta morte que não precisaria de acontecer, né? Até mesmo as das pestes, né? Nós estamos presenciando aqui uma peste, né? Que esse coronavírus, e quantas vidas ceifadas, não só de ímpio. Isso mostra que a igreja participa. Veja que muitos irmãos nossos também foram ceifados, embora, né, eles não foram derrotados. Como nós sabemos, não tem como um cristão ser derrotado. Ele está com Cristo, pelo contrário, ele venceu, mas ele não foi poupado dessas consequências aqui do cavalo amarelo, ou desse quarteto do mal. E aí, encerra-se o quarteto, mas o Senhor Jesus continua abrindo selos e revelando que estaria acontecendo durante esses anos, que não sabemos quantos anos, que compreende desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a segunda vinda. Então, esse é o período da tribulação, esse é o período do sofrimento. Não é uns 7 anos, 3 anos e meio, uma coisa, 3 anos e meio outra, mas é um período, não dá para marcar, nunca marque data assim, queridos, fechada. Isso não existe no Apocalipse. 1900 e tanto, muitos já quebraram a cara com isso. Jesus vai voltar em 2000 e tanto, Jesus vai voltar em 2000, e aí você divide, multiplica, 9 fora tanto. Essas coisas não funcionam, com Deus não funciona. Deus não, o Senhor diz que virá como ladrão de noite, ninguém saberá, não dá para... E também não dá ser tão preciso, né? 3 anos e meio, mas haverá sim, a Bíblia fala de uma intensificação de uma grande tribulação e de uma intensificação do anticristo, embora eles já estejam atuando. Tanta tribulação, quem não está vendo aí? Né? Tanta tribulação. Existe tribulação maior do que a própria perseguição da igreja lá 2000 anos atrás, quando eles eram morridos queimados, crucificados, como nós dissemos, e tudo mais, torturados. Então a igreja passa assim por tribulações. A vitória dela não consiste em vencer aqui, mas consiste em estar com Cristo, que é o primeiro cavaleiro que veio para vencer e para ser vencedor. Vamos ver o próximo selo, então?
Não, fica à vontade. É porque eu disparo aqui, que é muito conteúdo, mas que se levantar a mão, eu dou toda a atenção. Aliás, eu gosto. Quando eu leio o Apocalipse, eu, na verdade, pastor, eu leio uma aplicação. E aí eu fico pensando, desde que eu nasci, eu acho que eu sou desse Apocalipse, pastor. Porque olha só, a gente sempre viu a guerra perto de nós. Sim. Essa atuação do anticristo parece que ele está cumprindo etapas. Uma hora foi Hitler, outra hora foi Nero, outra, entendeu? Assim, parece que ele está sempre dentro desse Apocalipse. Ele não está fora de mim. Eu estou dentro dele, vivendo dia por dia, até chegar a minha coroa, né? A minha coroa definitiva. É isso mesmo. Mas é mesmo. E isso não é eu que estou afirmando. Vai se cumprir o Apocalipse. Na verdade, eu acho que desde que eu me conheci, Mas eu estou dentro desse Apocalipse. nós estamos vivendo um milênio, não tenha dúvida disso. E com relação ao anticristo que você está falando, não é eu e nem você que está falando, não. O próprio apóstolo João disse que, na época que ele escreveu, falou o anticristo já está entre vocês, e dando a ideia de cada época tem o seu anticristo. Ele diz lá, cada época tem o seu anticristo. Então, sim, faz sentido, com toda certeza. Tudo que está no Apocalipse aqui não vai acontecer, está acontecendo. Nós já estamos vivendo no milênio, é assim que nós entendemos. Porque o pré-milenista acredita que Jesus vem, que aí depois que vai acontecer o milênio, e depois ele vem de novo, não. Nós acreditamos que foi estabelecido o milênio, nós estamos vivendo, não é 1000 anos, não podemos taxar, é tudo simbólico. Passou-se 1000 anos, Jesus não veio, então que milênio é esse? Não é 1000 anos. Talvez esses irmãos queridos, eles acreditam que depois que Jesus vir vai ser 1000 anos, mas aí caiu de novo no erro de marcar, não se marca data para os números do Apocalipse, é simbólico que o Senhor, ele fez de propósito, ele não permite que se marque data, ele não quer que a gente saiba. O Senhor Jesus mesmo disse, ninguém sabe, só os anjos. É como um ladrão de noite, vem na casa do cidadão, ele não está esperando, e assim será a vinda do Filho do Homem. Então é dessa forma. Mas vamos então ao próximo selo, agora é o 5º selo, agora já acabou-se os 4 cavaleiros, né? E nós já sabemos que eles representam, são simbólicos, não existe cavaleiro, coisa nenhuma, não existe cavalo, isso é a forma que Jesus usou, né, uma didática para poder expressar, como a gente dramatiza alguma coisa, que usa uma ilustração, uma parábola. Nunca existiu e nem vai existir esses cavaleiros. Existe a consequência deles. Mas vamos ver então o 6º selo, o 5º selo, não o 6º, porque aí nós vamos terminar aqui, porque o 7º selo tem que ser na outra aula. 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então veja bem, esse 6º selo é interessante. Ele não acontece na terra, mas ele acontece agora nos céus. Porque quando ele abre o selo, ele vê exatamente as almas daqueles que morreram abaixo do altar de Deus ali, junto ao altar de Deus, e elas estão vivas e conscientes, porque elas estão dizendo: até quando o Senhor não vinga a nossa morte? Já trabalhou? Alguém sabe onde é que está aí com 52? Está aí com 52. Eu acho que ela nem ouve. A sua rua? Tudo bem, irmãos? Uma pequena interrupção, mas tranquilo.
Então, vamos continuar analisando, então, o quinto selo. Então, esse quinto selo, ele mostra uma coisa interessante para nós. Em primeiro lugar, que o crente, de fato, ele não morre. O crente não morre, ele fecha os olhos e está com Deus. Isso é uma prova, João viu isso. Eles estavam ali diante do altar, eles não estavam procurando vingança, querendo vingança, reivindicando vingança. Mas eles estavam perguntando ao Senhor quando seria, se iam demorar, eles estavam questionando o Senhor, vai demorar o Senhor vingar o nosso sangue? Isso aqui são os mártires, né, que haviam morrido e que morrem. A igreja, queridos, ela sempre foi perseguida, ela é perseguida, por incrível que pareça. Parece que nós aqui no Brasil não vivemos em perseguição, mas desde o Império Romano nós somos perseguidos. E há uma perseguição diferente aqui, mas há uma perseguição ferrenha. Eu estava conversando com o Rafael e vocês sabem que ele estudou num colégio confessional e ele estava me falando da perseguição que ele sofria lá. Porque ele sempre foi assim, ele sempre defendeu, aonde quer que seja, ele defendeu o evangelho, a palavra, e com ele não tem conversa, ele fala, ele defende mesmo. Então ele sofreu perseguição, porque vários pais ali não são crentes, né? O Mackenzie não trabalha só nem poderia, né? Só com o evangelho, é um colégio, né, que se mantém. Mas imagina, num colégio confessional, um exemplo é o nosso ministro da educação, né? A perseguição que ele está sofrendo por causa das suas convicções. Então, né, essa onda de desconstrução de valores, de família, né, isso quando vai alguém ali para ocupar um posto de autoridade ali, ele sofre muito, porque é velado. A perseguição ao cristão é velado. Então, nós sempre sofremos essa perseguição. E esses irmãos estão ali falando, Senhor, vai ser quando? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Não no sentido de não perdoar, porque o próprio Estevão, né, falando de perseguição, o próprio Estevão perdoou, Senhor, não impute esse mal a eles, né, quando ele estava sendo apedrejado, o próprio Senhor Jesus. Então, nosso desejo não é de vingança e desses irmãos, mas esse quinto selo, então, representa isso. Representa, mostrando que eles estão vivos, estão nos céus aguardando. Aí qual foi a resposta de Jesus? Falou, vocês aguardem até que complete o número. Vamos ler esses 2 versículos novamente, para a gente entender bem. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. São os mártires, né? Aqueles que foram perseguidos, eles estavam ali. E o que eles estavam fazendo? Olha no verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então é isso o quinto selo. Quando ele abre, o objetivo de abrir os selos é o quê? É revelar, né? A palavra Apocalipse significa revelação. É por isso que tem gente que tem medo de ler Apocalipse e está em incoerência. Se a palavra revelação é tirar o véu, é revelar. Se o nome é revelação, como é que eu não vou ler alguma coisa que está lá, que o título é para revelar? Então, Jesus está revelando aqui o que está acontecendo, e eles precisavam disso. Era um ânimo, até nos nossos dias, porque aquelas pessoas que estavam tombando, aqueles cristãos que estavam morrendo, isso aqui está dizendo, fiquem tranquilos. Inclusive, Jesus falou, deu uma vestidura branca para cada um, e falou, fique tranquilo, vão descansar, vão curtir o céu, vão aproveitar o céu aí, não se preocupe com isso não, porque quando completar o número, aí vai vir a vingança, e aí a vingança vem no 6º selo. Vejamos então a vingança. A vingança se dará na segunda vinda de Jesus. Se dará na segunda vinda de Jesus e no 6º selo, que começa a partir do verso 12, e com isso nós concluiremos a nossa escola dominical. E você vai fazer uma leitura agradabilíssima do primeiro tópico da revista, entendendo agora com a nova visão do que está escrito lá. Se você leu e você lê de novo, eu não tenho dúvida que você vai entender muito melhor. Vamos ver então a vingança do Cordeiro no 6º selo, cumprindo-se o que
ele prometeu a essas almas que estavam ali, vivinhas da Silva, nos céus, perguntando quando que isso ia acontecer. Olha, antes de ler para vocês, deixa eu falar um negócio para vocês. Esses selos que nós estamos lendo aqui é muito interessante porque ele mostra tudo que vai acontecer desde quando Jesus subiu aos céus até a vinda do Senhor. O autor de Apocalipse não espera terminar Apocalipse para falar da vinda de Jesus, porque o Apocalipse é dividido em blocos. Num bloco ele fala de todo esse período, aí começa de novo, começando do início, falando de novo, blocos. Nesses blocos, há uma progressão, vai revelando cada vez mais, mas de um bloco no outro, nesse intervalo, ele fala de todo o percurso aqui, desde da primeira vinda de Jesus até a segunda. É por isso que eu estou dizendo isso, porque agora já está falando aqui já do julgamento, já da vinda, da chegada de Jesus. O que vai acontecer quando Jesus vier e assentar no trono branco? Olha, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, olha, todo mundo aqui, desde o mais alto até o menor ali, sofreram ali no dia do julgamento. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Em primeiro lugar, queridos, a gente não pode esquecer, e a gente é tentado, quando lê Apocalipse em certas partes, a literalizar. E não podemos. Isso aqui está retratando coisas pavorosas, coisas terríveis, de terror, mas não é do jeito que está aqui. Isso é só para retratar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Diz que vai chover estrelas dos céus, né? Para começar, só uma estrela é maior do que a Terra. Como é que vai chover estrelas se só uma estrela é mais? Mas que ninguém, os ímpios não fiquem felizes não, porque isso é para retratar uma coisa, tudo aqui é grande e João não tinha vocabulário. Então foi mostrado a ele essas coisas tremendas para mostrar o quanto seria terrível. Veja que diz que o céu também recolheu, né, como uma cortina, como um couro, se enrola os céus. Os céus aqui está falando, obviamente, dos astros, né? Não é do céu da morada de Deus. O céu, quando se refere aqui, está se referindo aos planetas, não é? As ilhas sumiram, os montes, tudo abalando, um terremoto terrível. Imagina que coisa, chovendo estrelas, que cena absurda, que cena terrível. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer na vinda do Senhor Jesus. Não dá para a gente entender perfeitamente como vai ser, mas eu acredito, queridos, nós sabemos, a Bíblia diz que essa terra vai ser restaurada, vai ser passada pelo fogo, porque vai haver aqui uma nova terra, essa vai ser destruída. Eu acredito que seja nesse momento. Essas pessoas, os ímpios, vão estar em algum lugar presenciando isso, sofrendo esse terror, assistindo a terra sendo totalmente destruída, arrebentada, para que dessa terra surja uma nova terra, que é a nova Jerusalém, que é o Jardim do Éden novamente. Então, se nós lermos, e nós vamos ler novamente, que é importante, estamos lendo a palavra do Senhor, é lendo que a gente entende, vamos ler esses versículos de novo, agora entendendo melhor, para a gente ver o que vai acontecer na segunda vinda do Senhor Jesus, quando ele sentar no trono branco para julgar, e que essa terra vai ser restaurada, e vai cumprir a promessa que ele cumpriu para as almas que estavam lá. Até quando o Senhor não vinga, Senhor, as nossas almas? E ele vai mostrar aqui que todo mundo, não só os ricos, os poderosos, mas até os escravos, todo mundo vão sofrer as consequências de não o aceitar. Não aceitar o evangelho que clamou,
né, por tanto tempo. Vamos ler a partir do versículo 12 nessa perspectiva. Desde quando Deus ele se manifesta, né, somente ali no povo de Israel, a gente vê o poder. Né? A gente lê ali a história do povo de Israel todas as vezes, a ponto deles pedirem para que Moisés fosse lá e falasse com Deus, porque eles não tinham condições, né? Porque viam o poder do mundo muito grande. Exatamente. Então, a gente já tem essa noção. Pois é, Esther. É impressionante que esse discernimento só é dado da grandeza de Deus assim para os salvos, para as pessoas que aceitam Jesus. O ímpio, não adianta você falar, eles não acreditam. Fala, nem existe. Você falando de poder de Deus, nem Deus não existe. Se existe Deus, nós não estamos vivendo do jeito que nós estamos vivendo aqui, não. Vem com uns papos que não tem nenhum fundamento. Então, isso que você está falando, isso aí é que é a revelação que nós temos, que os ímpios não têm. Que Deus é grande a si mesmo e que isso aqui é verdade e vai se cumprir. Vamos ler a partir do verso 12, então. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, os próprios montes que estavam sendo destruídos, eles tentando se esconder ali, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram fugir de Deus, procurando a própria morte. Mas eles não vão encontrar a morte, porque não vão morrer mais. Mas eles procuram se esconder da ira através da própria morte. Ele conclui no verso 17, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá suster? Então, queridos, eu fico por aqui. Quando você lê, principalmente a primeira parte da revista, porque a segunda vai tratar do próximo capítulo, você vai perceber que é exatamente o que nós estamos falando aqui. O autor, ele é da editora presbiteriana, ele pensa exatamente como a gente. Então, depois que eu analisei aqui, eu li ali, foi a mesma coisa. Você pode ler, né, e perceber. Nós vimos hoje sobre os 6 selos. Faltou um selo. Quais são os selos? Nós poderíamos falar assim, sem decorado. O primeiro selo é o cavaleiro branco, que representa Jesus, né, que vem vencendo e para vencedor e para vencer, vencendo e para vencer e para ser vencedor, com uma coroa, com um arco na mão, o cavalo branco. Depois vem o cavalo vermelho, representando a guerra, a violência, né, que é causada ao inimigo é dado essa prerrogativa. Depois vem o cavaleiro preto, que significa a morte, a escassez. Depois vem o cavaleiro esverdeado, amarelo, representando a morte. E depois dos 4 cavaleiros, vem o 5º selo, que representa, que mostra as almas daqueles que foram mortos ali, estão nos céus, estão com Cristo, estão perguntando, inclusive, quando é que o Senhor vai vingar a morte deles, quando será o dia do juízo. E o 6º selo mostra o dia do juízo, quando a terra está sendo ali totalmente destruída diante dos ímpios, eles estão apavorados e clamando sem objetivo, porque não adianta mais clamar. Então essa foi a aula de hoje, né? Uma explicação do capítulo 6 de Apocalipse, que trata dos 6 selos. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos fazer uma oração, vamos colocar em pé, queridos. Te agradecemos por essa manhã, Senhor, por esta aula, por cada vida que está aqui presente, pelos irmãos que irão assistir essa aula agora. Que o Senhor abençoe, que possamos ser edificados, exortados pela Tua palavra, estar sempre na presença do Senhor. Venha a tribulação de onde vier, Senhor. Sabemos que esses cavaleiros representam tribulações, sofrimentos, mas sabemos que somos mais que vencedores no Senhor. Nada poderá nos derrotar, nem a morte, Senhor. Nem a morte, nem a vida, nada poderá nos afastar de Ti, porque o Senhor já venceu
E a vitória já é nossa. Independente do que aconteça, nós já vencemos com o Senhor, somos mais que vencedores, como diz a palavra do Senhor. Obrigado por tudo e nos dê uma tarde abençoada e um culto também logo mais abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém.